que já estamos em condições para começar, então, dar apenas as boas-vindas a todos. O meu nome é Sofia França e sou estudante da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e faço parte da direção do Núcleo de Estudantes das Regiões Autónomas, que juntamente com a nova Assembleia, um núcleo pertencente à nova School of Law, decidimos organizar esta conferência sobre a repartição das competências legislativas entre os órgãos centrais e os órgãos regionais, com deputados convidados da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Eu queria desde já agradecer aos nossos convidados que estão aqui presentes por terem aceito o nosso convite. Temos hoje o prazer de ter connosco a senhora deputada Ana Monteiro, que representa o CDS na Assembleia Legislativa Regional, o senhor deputado Bruno Melim, que é atualmente presidente da JSD Madeira e representante do Partido Social Democrata na Assembleia Legislativa, o senhor deputado Elvio Sousa, líder do grupo parlamentar do Juntos pelo Povo, e o senhor deputado Vítor Freitas, deputado do Partido Socialista e atualmente desempenha o cargo de vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira. Antes de iniciar esta conferência, faria apenas 2 reparos. Em primeiro lugar, que estaremos a gravar a conferência para efeitos de partilha nos nossos meios de comunicação e, em segundo, passaria a fazer uma breve explicação dos moldes do debate de hoje. Este ocorrerá à semelhança do quadro da semana passada, em que em que faremos perguntas aos deputados, em que cada um terá direito a um tempo determinado de resposta. Peço apenas que sejam diretos e sucintos, de modo a que tenham todos o mesmo tempo de resposta, e no fim da conferência colocaremos então perguntas feitas pelo público, sendo que ao longo da conferência poderão enviar as vossas perguntas para o perfil do Neira, pediria que o fizessem reservadamente, e no fim recolheremos então essas perguntas e colocaremos aos senhores deputados. Sem grandes demoras, darei assim início a esta conferência e colocaria então, em primeiro lugar, a primeira questão aos senhores deputados relativamente aos estatutos político-administrativos. Tem sido levantada, quer pelos políticos, quer pelos constitucionalistas, a necessidade de se proceder urgentemente à revisão do estatuto político-administrativo da Região Autónoma da Madeira. Se assim também o consideram, de que forma é que, à luz dos atuais estatutos e da atual Constituição, o Governo Central limita e condiciona a produção legislativa? Passaria a palavra, em primeiro lugar, então, à senhora deputada Ana Monteiro. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite e pronto, as minhas felicidades por esta iniciativa, demonstra o interesse, vocês são o futuro e é importante para nós que vocês estejam interessados com a atualidade e com a preparação do futuro, porque na verdade o que nós estejamos a fazer hoje será para vocês depois reorganizar novamente, atualizar, modificar e alterar com as novas realidades que dia a dia vão sucedendo. Na verdade, a Madeira, no largo da sua história, tem vindo a sofrer problemas com as assimetrias resultantes da sua insularidade. A Madeira, digo a Madeira, como digo os Açores. As regiões autónomas, pela sua própria insularidade, obviamente sofre de circunstâncias excepcionais que ameritam também respostas excepcionais. E nesse sentido tem vindo a buscar instrumentos por forma de diminuir ou promover o desenvolvimento da região e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida dos madeirenses e dos porto-santenses. Nos termos da nossa Constituição, o Estado tem o dever, enfatizo, de cooperar com as regiões autónomas com o objetivo justamente de promover o desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional. Quando nós falamos de autonomias, nós temos que ter atenção que a própria Constituição e o Estatuto Político-Administrativo, quando fala de autonomia, sempre o faz respeitando a soberania do Estado. Significa que a autonomia não é independência, a autonomia tem as suas próprios conceitos do governo central. E, portanto, se espera do Estado justamente esse dever de cooperação
com as regiões autónomas, justamente para promover esse desenvolvimento equitativo de todo o país. Obviamente também conta do Estado, as regiões autónomas, pela sua caráter autonômico, conta também com a cooperação do Estado para resolver aqueles problemas que devêm da sua desvantagem da própria situação ultraperiférica das regiões, neste caso da região autônoma da Madeira. Quanto à autonomia política administrativa da nossa região, já isso está contido na Constituição da República Portuguesa, assim como no Estatuto Político Administrativo da região. Isso já está garantida, a nossa autonomia, obviamente. As revisões constitucionais que melhor influenciaram ou que, de alguma forma, marcaram esta autonomia política administrativa foi principalmente a do ano 76, seguida, uma, para mim, que foi muito mais importante, foi a última de 1997. Por quê? Porque permitiu que as regiões autônomas pudessem dispor das receitas fiscais geradas na região. Isto é um facto importante para a própria autonomia das regiões autônomas, porque quando falamos de autonomia, significa que o Estado central, que é o Estado soberano, retira certas faculdades do órgão central e as transfere para os órgãos regionais. Mas quando falamos deste processo, nós temos que ter em atenção vários aspectos, entre estes, a identidade, a própria especificidade da região. Temos que ter em atenção quais são os interesses da região, e ali voltamos a falar da cooperação do Estado Central às regiões. Portanto, que o facto de nós termos autonomia administrativa, econômica, financeira e fiscal, reforça a nossa autonomia, é a autonomia que já estava contemplada na Constituição e no Estatuto Político Regional, administrativo regional, veio ser catapultado através desta reforma constitucional. E, portanto, penso que agora, se me perguntam o que é que nós deveríamos modificar no Estatuto Político Administrativo da nossa região, a meu ver, nós temos de reforçar ainda mais esta cooperação, de que o Estado Central perceba que, embora seja o Estado Central com a soberania central do Estado, as regiões autônomas devem ter certa liberdade para poder tomar as suas próprias decisões, sempre em prol, porque são quem conhece as necessidades intrínsecas dos seus cidadãos. São as regiões autônomas aquelas que justamente conhecem quais são as características próprias dessas regiões e quais são as necessidades específicas. E que sucede? Quando não há uma comunicação efetiva, como nós vemos na atualidade, entre o governo central e as regiões autônomas, começam a haver certas desvantagens para algumas regiões que afetam diretamente nos seus cidadãos e se elimina ou se rompe justamente aquela igualdade, aquele Estado de Direito, a continuidade territorial, tudo isso que está garantido na Constituição e está garantido também nos estatutos políticos administrativos. Portanto, penso que em prol desta reforma, nós temos que vislumbrar bem os princípios constitucionais, temos que reforçar ainda mais o que é romper as desigualdades. Pronto, há vários assuntos, só que de repente me vou adentrar em muitas outras coisas e não quero também deixar sem tema para o restante da conferência. Muito obrigada pela sua resposta. Passaria então agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Melim. Boa tarde a todos, cumprimentar os colegas de painel. Eu vou-te só fazer uma pergunta, porque entretanto eu caí e eu não ouvi a pergunta toda. E, portanto, no fundo, há uma caracterização daquilo que é o atual Estado constitucional para com as regiões autónomas e, no fundo, aquilo que se perspectivava como alterações, penso eu. Mas corrijo-me se estiver enganado. Exatamente.
Pronto. Em primeiro lugar, quero agradecer-vos o convite, é com muito gosto que estou cá presente, também porque nos meus tempos de faculdade da FDL, que não foram assim há tanto tempo, estive no NERA, e portanto naturalmente que é com gosto que discuto um bocadinho de direito convosco. Os colegas deputados também já cumprimentei. No fundo, relativamente à questão constitucional, eu acho que as regiões autónomas e esta ambição autonómica foi uma questão que historicamente sempre esteve presente no quadro das aspirações dos povos insulares, sobretudo começou a despontar no final do século XIX e durante o século XX foi ganhando outro tipo de dimensão. Nós temos várias histórias daquilo que são a vivência do povo madeirense e que naturalmente condicionam aquilo que é a nossa perspectiva e a nossa forma de ver insular daquilo que devem ser os poderes de um terreno ou de uma área, se me permitem, que olhando à volta só se vê água, como são as ilhas. E, portanto, naturalmente, aquilo que nos parece é que com a questão da autonomia política conquistada na Constituição de 76 e não em 25 de Abril de 74, como muita gente o diz, pese embora a Constituição seja um resultado daquilo que foi a Revolução de Abril, temos ainda muito a melhorar, temos muito a fazer e temos naturalmente um complexo de um país que é pequeno, que é Portugal, mas que tem uma visão um pouco centralista, como ademais não é característica única na Europa, em Portugal, os países do Sul têm essa ideia, também a Grécia e a Itália, e constitucionalmente depois há outros exemplos que vos posso dar sobre isso, e que no fundo importa verificarmos que há um conjunto de respostas a dar. E quais são essas respostas? Nós temos no Tratado de Funcionamento, por exemplo, da União Europeia, a preocupação de que para as regiões ultraperiféricas, que no caso da Europa são de 4 países, nós temos uma diferenciação que deve ser positiva. E é uma diferenciação que não é só do ponto de vista político, da definição dos atores políticos, da solidariedade do Estado para com as suas respectivas regiões, mas deve ser, acima de tudo, a capacidade de, independentemente da sua geografia, ninguém ficar para trás. E este ninguém ficar para trás implica termos acesso de oportunidades às mesmas condições, termos capacidade para responder àquilo que são os desígnios, tendo em consideração aquilo que são as nossas naturais limitações em função do nosso contexto geográfico. E do ponto de vista do relacionamento constitucional, eu gostaria de caracterizar provavelmente a revisão constitucional de 2004, que ficou conhecida como a revisão constitucional das regiões autónomas, como uma revisão constitucional que definiu um conjunto de matérias que são de competência própria das regiões, que são de concorrência, podem ser ou não concorrenciais com o Estado, a prerrogativa, até agora nunca utilizada, da capacidade das regiões autónomas pedirem à Assembleia da República, ao abrigo do artigo 165 e das competências nelas previstas, a possibilidade de legislarem sobre matérias que seriam da competência relativa e também a questão da competência complementar ou da capacidade legislativa complementar, que é de facto importante na medida em que muitas vezes adequa àquilo que é a nossa realidade ou adequa à nossa realidade aquilo que são regimes jurídicos nacionais. Mas eu gostava de dizer, numa primeira abordagem a este tema, que evidentemente com as mudanças que o mundo veio a ter e que a própria dinâmica que a Constituição teve e as suas revisões até 2005, que a Constituição atual não serve aos interesses das regiões autónomas. Não serve aos interesses das regiões autónomas porque define um conjunto, se me permitem uma expressão um bocadinho mais agressiva, de poderes tutelares da República que põe em causa aquilo que é uma livre emancipação de uma democracia madura, tanto na Madeira como nos Açores. E nesse sentido, aquilo que nós preconizamos, numa Constituição que se quer atual, é uma Constituição que responda a estes anseios com domínios concretos. E eu dou-vos só para concluir, sem querer escutar o tema agora, um exemplo muito concreto. Numa das competências que é tida como competência legislativa reservada ou exclusiva das regiões autónomas, lê-se no artigo 227 da Constituição a possibilidade do exercício do poder tributário próprio. E o poder tributário próprio, claro que é a possibilidade de arrecadar despesas e poder arrecadar as receitas fiscais e poder definir à luz da lei que é prevista também neste artigo, que é muitas vezes nomeada a Lei das Finanças Regionais,
a possibilidade de definir diferenciais com respeito ao orçamento de Estado no que diz respeito aos impostos, arrecadar as receitas, alocar as receitas previstas a esse produto, àquilo que é a persecução dos interesses regionais, mas dou-vos um exemplo muito concreto. Nós, em 2012, e falo, atenção, sem qualquer tipo de problema, num governo do PSD e do CDS a nível nacional, tivemos o problema de, a nível da sobretaxa do IRS, que foi cobrada em função dos impostos criados pelo programa da Troika, 70 milhões que eram direito dos contribuintes madeirenses e que, pela lógica dos princípios definidos quer na Constituição, quer da Lei de Finanças Regionais, essas verbas foram para a solidariedade nacional e para esse exercício daquilo que era o pagamento da nossa dívida pública. E, portanto, reparem, num exemplo muito concreto, que é o exercício do poder tributário próprio, e naturalmente que, definindo os conceitos de direito público, poderíamos entender a sua competência na sua extensão máxima, uma vez que não é restrita, através do elemento literal da norma, rapidamente se percebe que a autonomia tem muitas vezes este elo mais fraco na lógica de afirmar aquilo que são poderes de um povo que é insular. E, no fundo, para concluir mesmo, relativamente a esta questão, dizer-vos ainda que há um conjunto de matérias que nós podemos abordar ao longo da discussão, mas que me parecem que as regiões autónomas podem ter outro tipo de estratégia de abordar no ponto de vista legislativo, e aqui não falo de partidos ou do governo regional em si, mas falo da perspectiva legislativa, que as regiões autónomas podem ir mais além do ponto de vista constitucional, e se calhar é uma tática que poderia ser definida no âmbito do aprofundamento da autonomia, que é um desígnio que para nós é claro e que entendemos como fundamental para reposicionar a Madeira numa economia de mercado, numa economia livre, numa economia com regulação, mas que está atenta à economia do 5G e que naturalmente deve merecer essa reflexão, e naturalmente que quer o Estatuto Político-Administrativo nesta atualização, nomeadamente no conceito de continuidade territorial, merece uma revisão aprofundada, e existe também já trabalho no âmbito da legislatura anterior e desta nesse sentido. Agora, é evidentemente que é um trabalho que deve ser feito de forma conjunta e alargada a todo o povo madeirense. Muito obrigada. Passaria então agora a palavra ao Sr. Deputado Elvio Sousa. Está sim? Muito boa tarde. Agradeço em nome de JBP o convite para participar neste debate, que é de salutar. Também endereço os parabéns à iniciativa e também enaltecendo para que possamos ter também mais juventude a dar a cara pela classe política, nomeadamente aquilo que se pretende é renovar quadros e renovar mentalidades também. Gostaria de fazer também uma breve declaração de interesses, que não tenho formação em Direito, nunca me debrucei numa perspectiva jurídica relativamente ao tema para a qual fui convidado. Naturalmente tenho, durante a curta carreira que tive à frente das autarquias, a experiência que tem, nomeadamente, da aplicabilidade da lei no exercício de um cargo público, diria assim, enquanto autarca, e também com 5 anos de experiência parlamentar. E aquilo que poderei dizer e acrescentar é manifestamente numa versão não da especialidade, mas sim da experiência e do domínio do cotidiano e de algumas incoerências ou contradições que tenho recolhido e que ficará para a memória futura. Não é? Mas naturalmente gostaria de partilhar convosco, e já aqui foi dito que a autonomia administrativa, e eu também, como sou de História, naturalmente esbarrei com essas reivindicações insulares, porque o facto de estarmos separados territorialmente do continente português, sejam estas ilhas ou sejam outras ilhas na história mundial, todas elas aspiraram a terem autonomia política administrativa.
mesmo aqueles, temos o caso concreto da Catalunha, que mesmo estando no mesmo espaço territorial, tem razões históricas que conduziram a essa consciência de que a realidade direta ou um governo direto no terreno poderá resolver os problemas com uma melhor administração. E eu penso que o sentimento autonómico foi esse de que a consciência que os governos, estando nos seus territórios de origem, poderão ajuizar e governar melhor para as suas populações. E daí que o processo autonómico é naturalmente um processo de consciência coletiva que teve uma liderança e que esperemos nós que possa alcançar do futuro aquilo que nós consideramos ser um aprofundamento de competências. Ora, a autonomia legislativa das regiões autónomas incide sobre matérias que estão vertidas não só na Carta Constitucional, como também no Estatuto Público Administrativo. Não é? E aquilo que se pode dizer ao nível da atribuição do Poder Legislativo e consequente repartição entre os órgãos legislativos regionais, Assembleia Legislativa Regional da Madeira como o único órgão com poder legislativo. Muitas vezes há essa confundabilidade, podemos depois discutir o tema mais à frente, e os órgãos legislativos do Estado, que são a Assembleia da República e o próprio Governo, não é? Portanto, houve sempre uma grande, vou tentar utilizar um adjetivo mais leve, uma leve contencioso, digamos assim, tensão, independentemente da corrente, não é? Entre os governos, ou entre as ilhas, naturalmente começaram a ser adjacentes, e o próprio centralismo de Estado. E por aquilo que nós percebemos, a principal discussão esteve sempre numa base da limitação, uma quase subordinização evidente do poder legislativo central, ou do poder administrativo central, para reconhecer um poder legislativo de âmbito regional. Ou seja, isto resume-se, no meu ponto de vista, a essa tensão. E por aquilo também que tive a oportunidade de ver e de conhecer durante esta curta existência, é que apesar da revisão de 2004, e mesmo com a expansão dos poderes legislativos regionais, que no meu ponto de vista não são concretizados na prática, podemos discutir mais à frente, exemplos concretos, estes continuam limitados na medida em que não podem versar, e aí, respondendo já à vossa questão inicial, matérias que são de reserva absoluta, não é? Nomeadamente dos órgãos de soberania. E eu penso que nós paramos aí, não é? Agora a questão que eu coloco é o seguinte: nós teremos que concretizar aquilo que são, deixe-me cá ver que eu tenho que utilizar a Constituição, não é? Para ver se não cometo nenhuma incorreção. O artigo 227, já aqui foi falado pelo Bruno, dos poderes das regiões autónomas, a relação que eu coloco é se o estamos a utilizar lato sensu, todos estes poderes das regiões autónomas, antes de passar à fase seguinte, que é a fase que será provavelmente de refletir ou de reivindicar a expansão dos poderes legislativos regionais, sobretudo em matéria de que a reserva à competência dos órgãos de soberania. Nós não sabemos quais são a revisão de 2004
praticamente definiu as áreas de interesse específico para a produção legislativa regional e, naturalmente, vejo que talvez a discussão futura da continuidade dos poderes regionais possam ser, entre outros, que estamos atualmente a discutir o aprofundamento às circunstâncias atuais e conjunturais da Lei das Finanças Regionais, nomeadamente no que compete também ao reforço do princípio de solidariedade nacional, ao princípio da continuidade territorial, com um aspecto para nós que é absolutamente essencial. Se nós fazemos parte do mesmo Estado, temos os arquipélagos, as regiões autónomas, que estão separadas do continente português, e do nosso ponto de vista, o Estado português tem que estar vinculado aos custos relacionados com o transporte marítimo e aéreo. Isto é absolutamente essencial para o desenvolvimento de qualquer território, seja ele insular, mas sobretudo insular que tem sobre si custos, não é? De ultraperiferia, será fundamental discutir, assumir aquilo que para nós é fundamental, transportes. E os transportes condicionam a deslocação, condicionam o custo de vida, condicionam o transporte coletivo de pessoas, o transporte individual de pessoas, e, portanto, julgo que, no meu ponto de vista, o aprofundamento destas competências deverão ir para a questão dos transportes. Muito obrigada. Passaria então agora a palavra ao Sr. Deputado Vítor Freitas. Bem, antes de mais, obrigado pelo convite. É um gosto estar cá e é sempre bom ver que estudantes se interessam por estas questões, apesar de ser da área jurídica, mas que se interessam por questões da autonomia, pelas questões do Estado de Direito, das relações entre o Estado e as regiões autónomas e a importância deste tema. Permitiria-me que fizesse um bocado de história ou de historial recente destas questões, porque nós tivemos um Estatuto Político-Administrativo provisório durante algumas décadas e em 1999 foi feita uma revisão do Estatuto Político-Administrativo da região na Assembleia Regional, enviada para a Assembleia da República, aprovado na Assembleia Regional por unanimidade, na Assembleia da República também foi aprovado por unanimidade. E, portanto, tivemos um Estatuto feito por nós, madeirenses, a partir de 1999. Em 2004, por iniciativa do Sr. Presidente Jorge Sampaio, foi várias reuniões com os presidentes do Governo Regional, nos Açores era Carlos César, na região autónoma da Madeira era então o Dr. Alberto João Jardim, e foram feitas várias reuniões com o objetivo de fazer uma alteração à Constituição que colocasse fim ao contencioso das autonomias. E, portanto, existiram vários jantares, almoços, conversas, diálogos, e foi feita a revisão constitucional de 2004 com o objetivo de colocar nessa revisão aquilo que eram os interesses conflituantes, ou melhor, resolver a questão dos conflitos que existiam entre a região e o Estado. E julgo que eu e a maioria das pessoas que assistiram a todo esse trabalho, julgávamos que seriam dados passos no sentido de resolver o contencioso das autonomias. Mas julgo que também, talvez pela idade na altura, a minha inocência levou-me a tirar essas conclusões, porque hoje percebi que nunca o contencioso da autonomia irá acabar. É uma questão dialética de confronto político e de disputa, digamos, de poder em termos entre as regiões autónomas e o Estado, e por outro lado também, muitas vezes é utilizada como estratégia política com objetivos políticos, independentemente de estar em causa os direitos das regiões autónomas. Porque o que se assistiu e tem-se assistido é que a urgência
de rever, por exemplo, o Estatuto Político face à alteração de 2004, desapareceu no ar. E o que tivemos é que, entretanto, já passaram 17 anos, já foram feitas várias tentativas de rever o Estatuto Político em sede da Assembleia Regional e chega a determinado momento o PSD e a maioria deixa cair a continuidade da sua revisão. E a última delas, nós tivemos entre 2015 e 2019 uma comissão para a reforma da autonomia, em que havia outros assuntos, mas a prioridade foi o Estatuto. Cheguei a estar com o Sr. Presidente do Governo, que afiançou na quinta vigia que era para resolver o assunto no espaço de 3 anos e o mandato foi de 4. E a partir de determinado momento notamos que, apesar de já termos nos primeiros 2 anos e meio concluído 90% dos trabalhos, ou seja, já tínhamos chegado a acordo em cerca de 90% das questões, havia 10% que era necessário dirimir, a maioria entendeu não fazer reuniões no sentido da persecução aos trabalhos da Comissão e acabamos não concluindo esses trabalhos e agora criamos outra Comissão, mas o objeto prioritário deixou de ser o Estatuto Político Administrativo, como bem sabe, e passou a ser a Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Ou seja, 17 anos depois da grande alteração à Constituição, ainda não revemos o Estatuto Político Administrativo da Madeira. Mas gostaria também de dizer que nesse trabalho nós ouvimos várias personalidades em sede de comissão nos últimos 4 anos e há aqui questões que criam uma série de visões completamente distintas, não entre os partidos na região, porque eu julgo que a maioria consegue consensualizar, mas questões que têm a ver com os poderes que as regiões autónomas devem ter. Nós, naturalmente, lutamos sempre por mais poderes, isso é da nossa natureza, e podemos dizer que Lisboa tenta conservar os poderes e tem a ver com a dialética política, mas se a gente também for a ver, às vezes, o centralismo que existe em Lisboa, quando vem esses poderes para a região autónoma da Madeira, também fica centralizado na quinta vigia e nas mãos de quem tem o governo aqui na região e, portanto, há aqui passos que devem ser dados em termos de ultrapassar algumas questões, mas daquilo que foi o trabalho dessa comissão, e nós fizemos muito trabalho e conseguimos chegar a muitos consensos entre PSD, CDS, PS, JPP e o próprio Partido Comunista. Só que o que é que nos deparamos? É que há aqui questões que têm a ver também não só com a questão do Estatuto Político Administrativo, mas com a revisão constitucional. Porque há matérias que nós, para que se perceba uma coisa, é assim, mesmo que na Assembleia da Madeira nós estejamos todos de acordo e fazemos as alterações, na Assembleia da República, e as alterações têm que ser à luz da Constituição, não podem ser inconstitucionais. E que na Assembleia da República cheguemos a acordo e façamos essa alteração. Depois, quem decide na prática a validade ou não das normas do Estatuto é o Tribunal Constitucional. E o que tem acontecido nos últimos anos é que, mesmo nas revisões, na última revisão do Estatuto, em que inocentemente julgávamos que todas as matérias que tinham sido lá colocadas teriam, digamos, um caráter, um patamar logo abaixo da Constituição e que orçamentos de Estado, por exemplo, não podiam alterar e outras leis orgânicas, como a Lei de Finanças Regionais, etc., aquilo que estava no Estatuto, viemos a constatar que não é bem assim. Porque a interpretação que o Tribunal Constitucional faz de determinadas normas é o que valida o seu conteúdo e não aquilo que os políticos decidiram na Madeira e no espaço continental. Eu estou a parar porque também acho que, como não estou a ser interrompido, convém que isto vá fluindo melhor. Exatamente. E ainda por cima que a segunda pergunta que coloco aos senhores deputados vai um pouco de encontro
com o que estava agora a dizer. Mas antes de colocar a segunda pergunta a todos, eu diria apenas aos nossos participantes que se tiverem dúvidas, questões a colocar aos deputados ao longo desta conferência, que enviem pelo chat reservadamente para que no fim possamos colocá-las aos nossos convidados. Agora, relativamente à pergunta que lhes iria colocar, que vai de encontro com o que o Sr. Deputado Vítor Freitas estava a dizer neste momento, relativamente ao limite positivo do interesse específico, foi substituído pelo critério de âmbito regional. Colocar-vos-ia assim duas perguntas neste sentido. Se esta substituição tem correspondido às expectativas de alargamento da autonomia e de que forma é que analisam o papel do Tribunal Constitucional na clarificação deste conceito indeterminado, atendendo à jurisprudência dos últimos anos. Passaria agora a palavra, não sei se o Sr. Deputado Vítor Freitas quererá concluir. Eu poderia continuar. Exato. Olha, eu ia ao artigo 228 da Constituição, que foi a alteração das mais importantes que ocorreram em 2004 e devido aos grandes problemas que existiam em matéria da forma como se falava do interesse específico, leis gerais da República, criou-se aqui neste artigo 228, que é da autonomia legislativa, e no ponto 1 o que é que diz? Isto é a letra da lei na Constituição daquilo que são, como é que devem ser encontrados os nossos poderes. E o que diz é a autonomia legislativa das regiões autónomas incide sobre as matérias enunciadas no respectivo Estatuto Político-Administrativo que não estejam reservadas aos órgãos de soberania. Ou seja, nós temos que, na próxima revisão do Estatuto, no seu artigo 40, elencar aquelas que são as nossas, enunciar lá no artigo 40 do nosso Estatuto, as matérias que não estão reservadas aos órgãos de soberania. Isto parece tão simples que se torna muito complicado, porque os Açores já o fez, os Açores já penso que há perto de uma década, na altura o Presidente da República, que era o Sr. Presidente Cavaco Silva, alterou o Estatuto Político-Administrativo. E foi aí que já tinha sido confrontado no anterior Estatuto, que era a interpretação que validava sempre o nosso Estatuto, mas, apesar deste artigo de 228, em que diz que há matéria que são enunciadas nos próprios Estatutos e não estão reservados aos órgãos de soberania, e os Açores fez a revisão do Estatuto, seguindo esta lógica, só que depois chega ao Tribunal Constitucional, que depois faz a análise de legislação que é produzida. Dou o exemplo, os Açores, recordo, por uma determinada altura, o que é que fez? Quando existiram os cortes no governo de Passos Coelho e Paulo Portas, por força da Troika e das necessidades desses cortes, o governo dos Açores, que tinha folga orçamental que não estava endividado como o país, nem como a região autónoma da Madeira, havia cortes aos funcionários públicos e o que é que fez? Não queria fazer esses cortes, só que o que acabou sendo impedido pelo Orçamento de Estado. E então teve que arranjar formas de contornar isso, não de forma direta, mas de forma indireta, criando suplementos remuneratórios aos funcionários públicos que eram nos montantes idênticos aos cortes feitos para que não existissem, de facto, esses cortes. Mas, portanto, isto para dizer o quê? Que o Tribunal Constitucional, ao contrário até dos parlamentos regionais e da própria Assembleia da República, tem uma visão mais restritiva daquilo que são os poderes das regiões autónomas. E esta é uma realidade que nós temos vindo a constatar. Outra questão que também gostaria de colocar tem a ver com as questões financeiras, porque isto para que as pessoas tenham a noção de facto do que é que se está a falar. A região autónoma da Madeira, os nossos impostos ficam cá na região autónoma da Madeira. Não vão para Lisboa, não vão para outros sítios. Ficam nos cofres do governo regional. O Estado tem responsabilidades para com a região, porque tudo aquilo que são matérias que
tem a ver com responsabilidades do Estado, desde tribunais, Força Aérea, Exército, PSP, seguranças, etc, 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 é pago pelo Orçamento de Estado. Portanto, o Estado assume isso. E nós ficamos com todas as nossas receitas, não enviamos para Lisboa, a não ser aquela situação da sobretaxa do IRS que o Bruno Melim há pouco referiu, e que julgo que numa alteração ao Estatuto, nós teremos que criar uma linha que não permita que isso aconteça no futuro, e há condições para fazer isso. Mas é necessário que se diga que a Madeira tem recursos financeiros próprios, o Estado investe também na região autónoma da Madeira, naquilo que são os serviços do Estado. Eu estou a dizer isto é porque eu sou autonomista convicto e acho que o Estado tem que assumir estas responsabilidades e muitas más. Mas estou a dizer isto exatamente para clarificar aquilo que acontece, porque muitas vezes o discurso político que entra em lógicas que fogem muitas vezes à razão, mascaram esta realidade. O Estado tem responsabilidades, tem cumprido com algumas responsabilidades, há outras que não têm sido eficazes na sua persecução e que é necessário continuarmos a batalhar para que o Estado assuma cá responsabilidades. E numa próxima ronda terei a oportunidade de dizer aqui algumas questões que deviam ser alteradas no Estatuto e também na Constituição. Muito obrigada. Agora, continuando numa lógica invertida, passaria a palavra ao Sr. Deputado Elvio Sousa. Muito bem, muito obrigado. Bom, relativamente à questão do Tribunal Constitucional, indiretamente, nós já aqui temos vindo a enaltecer que uma das decorrências do Estatuto Político Administrativo, ou das substâncias, assentou no reconhecimento também dos poderes legislativos aos órgãos dos governos regionais. E também, como vimos, a última revisão constitucional veio talvez especificar ou mais ou menos concretizar a existência do interesse específico no que compete àquilo que são as habilitações de afirmação, digamos assim, das regiões autónomas, que são várias, não é? Agora, se nós observarmos aquilo que, por exemplo, eu tive esta tarde a ler, estou aqui a tentar à procura, está aqui, algumas partes da interpretação de Jorge Miranda relativamente às relações entre as regiões autónomas e os órgãos de soberania, ele diz concretamente na página 434 do comentário de 2014, diz que, como já tem feito o Tribunal Constitucional, estou a citar, estou a ler, uma dimensão material de âmbito territorial por resistência aos fundamentos, aos fins e aos limites que a Constituição assinala a autonomia regional no artigo 225. Ou sustentar que só pode integrar o âmbito regional situações que não afetem a ordem jurídica nacional. Portanto, quanto mais compagino ou mais folheio, mais se vai bater às questões de que uma possível revisão andará à volta desta questão. Agora, eu pergunto se, do ponto de vista daqueles poderes legislativos que nós temos, se na prática a região autónoma as pratica na íntegra, ou as concretiza na íntegra. E eu gostaria de dar um exemplo, se permitem, de introduzir aqui uma questão relacionada, atualizada do Covid-19. Por exemplo, nós assistimos durante largos meses a concretizações
resolutivas do Governo Regional da Madeira. Como sabemos, o Governo Regional da Madeira não tem poder legislativo. Quem tem poder legislativo é a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Eu não quero entrar em situações mais de índole partidária, porque assistimos aquilo que eu considerei uma forma de condicionar o poder, o principal órgão de governo próprio da região, que foi, como sabemos, limitar a representação dos deputados na Assembleia, que felizmente o bom senso imperou e que se fez um recuo para voltar atrás a esse voto de procuração. Eu penso que os nossos estudantes acompanharam a situação, mas dizer que, ao contrário do Estado, o Governo Regional não tem capacidade legislativa. E o que se assistiu durante o processo Covid-19 foi o Governo a se substituir ao Poder Legislativo. Naturalmente que nós tivemos consciência disso, são situações excepcionais, atitudes excepcionais, não é? Concretizações excepcionais, mas na prática aqui a plateia que é de direito é um tema circunstancial, porque no que compete à situação das liberdades e garantias, é altamente problemático verificar que, não obstante depois a proposta de decreto legislativo regional que foi à Assembleia, salvo erro foi em maio, que veio, ao fim e ao cabo, legalizar, oficializar esse processo, mas na verdade é que o Governo Regional, durante largos meses, assumiu uma capacidade legislativa que não a tem. E isto demonstra, no meu ponto de vista, o seguinte, é que o principal órgão legislador da autonomia é a Assembleia, e é o próprio Executivo que tem que aceitar mentalmente que a Assembleia, independentemente da sua composição, que tem que produzir legislação, é o órgão fiscalizador e legislativo, para depois, então, pensar e refletir em pedir mais, do ponto de vista daquilo que a Constituição deve garantir. Ora, isto, no meu ponto de vista, é elementar. Nós, talvez, olhamos como o riso da mulher de Crácia, representado pelo Talos de Mileto, na Antiguidade Clássica, que andava a observar as estrelas ao longe e caía dentro de um poço, mesmo em frente per si. E, portanto, isto motivou a risada geral da aldeia grega, porque ele preocupava-se em conhecer melhor o que está longe, o que está na República, ou a reivindicar, ou ir buscar mais poderes além-mar, quando os não concretizava perto de si. Bom, isto é apenas uma reflexão para chegarmos à minha opinião, que é nós colocarmos na prática todos aqueles poderes que nós temos, a aplicabilidade direta. O caso Covid-19 foi um exemplo paradigmático onde o Executivo tomou as rédeas de uma capacidade legislativa que não a tem, nomeadamente no que compete às liberdades e garantias dos cidadãos. Naturalmente não estou aqui a pôr em causa se essa essência, se essa atitude foi incorreta, até nós consideramos que o Governo teve esse empenho e bem, no entanto, os órgãos existem que ser respeitados, não é? Quanto ao constitucional, e para terminar, independentemente de desejarmos mais competências, nós temos que conviver com o velho centralizador, o velho monarca centralizador. Desde os tempos do absolutismo monárquico, que
o país era Lisboa e o Palácio do Terreiro do Paço. E passados 600 anos depois da epopeia dos descobrimentos, a mentalidade do poder executivo pouco ou nada mudou. Portanto, não só no que compete às regiões autónomas, mas também a outros territórios nacionais que vão mais para além do Palácio do Terreiro do Paço, que infelizmente foi demolido, caiu com o terremoto de 1755 em Lisboa, mas que ainda lá resta períodos que depois foram acrescentados e bem pelo Marquês de Pombal. Portanto, o Marquês de Pombal era visionário, mas tinha infelizmente um rei absolutista. Há quem diga também que a obra do Cervantes, bom, eu já vou começar devagar, mas há quem diga também que o problema não era a fantasia do Dom Quixote de La Mancha, era o Sancho Panza. Portanto, se calhar aqui nesta situação, o Sancho Panza é o Tribunal Constitucional e nós continuamos com a fantasia de querer mais, e acho bem, a fantasia não, o sonho, eu peço a correção do tempo. Bem, isto ao longo que vai chegando às 7 e vou ficando assim mais alegre, não é, com o debate. Bom, Tribunal Constitucional, síntese, continua a ser um órgão ultraconservador, ultra-ortodoxo e ultra-centralista. Muito obrigada. Passaria então agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Melim. Bem, eu vou tentar responder às questões e também muitas outras coisas que fui ouvindo por aqui. E se calhar tentando responder diretamente à primeira das questões que colocaste, Sofia, relativamente a esta substituição pelo âmbito regional, tem correspondido àquilo que são as expectativas do aprofundamento da autonomia. Em primeiro lugar, tenho que dizer que quando esta revisão constitucional foi feita, eu tinha 8 anos, portanto vocês iam ter entre os 5, 6 e 7 anos, portanto provavelmente também não se lembram como eu, daquilo que era a Madeira e aquilo que era no fundo o contencioso de autonomia que o Vítor falava há bocadinho, nos termos do ponto de vista legislativo e neste quadro. Mas eu acho que é importante que nós tenhamos consciência do seguinte, e eu não acho que isto seja, se calhar, uma das grandes diferenças que temos para com o Partido Socialista, a questão das autonomias e a forma como pensamos e vivemos a autonomia, nada tem que ver com uma questão de dialética política. A nossa questão prende-se muito com aquilo que é o nosso entendimento, por excelência, daquilo que é e deve ser o exercício do poder. E eu respondo isto não tornando partidária a resposta de uma forma bastante simples. Nós entendemos que o exercício do poder deve corresponder a um princípio da subsidiariedade, que vocês dão também constitucional, darão em direitos fundamentais, os que ainda não tiveram e os que vão ter, e acima de tudo o direito da União Europeia, no que diz respeito à ligação da Federação com os Estados, ou da Federação não, neste caso da Comissão com os Estados, depois aos federalistas e os não federalistas, mas a questão aqui essencial é quem está mais próximo decide melhor, ponto. E portanto, naturalmente, que quando 3 dos requisitos básicos do Poder Legislativo Regional são o âmbito regional, a taxatividade das normas e o respeito pelos poderes e as competências do Estado, nós tínhamos e temos uma perspectiva de que, respeitando aquelas que são matérias de competência absoluta, que as regiões pudessem ter sido protegidas no âmbito daquilo que seria a sua atividade legislativa e naturalmente naquilo que seriam as definições do seu futuro coletivo. E aquilo que nós temos vindo a assistir é que, e não temos que ter problemas em assumir isto, porque isto deve ser um desígnio que nos faz, ou que nos deve fazer lutar, que nos deve fazer querer mudar, e que, não obstante a condição hoje, do ponto de vista jurídico, ser muito mais forte do que aquela que acontecia antes da Constituição de 66 e das suas sucessivas revisões, a verdade é que as autonomias, mesmo no quadro do tratamento constitucional, merecem ainda um forte aprofundamento. E merecem esse forte aprofundamento por desconhecimento, por medo de um país que, do ponto de vista histórico, e se calhar o Elvio Sousa falará muito melhor história do que eu,
daquilo que era um país teórico e cada vez de se confinar apenas a uma placa continental. E, nesse sentido, o respeito centralizador que existe nas grandes potências e nas antigas grandes potências verifica-se nestas pequenas coisas, verifica-se na decisão do âmbito daquilo que se pode ou não aplicar à região. E eu dou-vos 3 exemplos, e como nós costumamos dizer, e ouvimos muitas vezes, se me permite a utilização da expressão, o presidente Alberto João dizer que o nosso partido, e é de facto o nosso partido, é a Madeira, 3 exemplos até em governos nacionais do PSD, que fazem esta diferença entre aquilo que nós achamos e que vemos à luz daquilo que é a nossa Constituição e aquilo que depois é a aplicabilidade prática e que muitas vezes envolve o Tribunal Constitucional. Se não vejamos, em primeiro lugar, já aconselhava-vos a ler, uma vez que desenvolveram temas, ou desenvolveram um debate sobre este tema, o acórdão que decide que o dinheiro da sobretaxa fica na região, até porque João Caupers, que é atualmente o Presidente do Tribunal Constitucional, tem um voto vencido absolutamente extraordinário que contrapõe bem aquilo que são os poderes das regiões autónomas e aquilo que tem direito à luz da Constituição e depois aquela que é o entendimento da prática nacional e do território nacional, olhando ao país como um todo. Isso depois leva-nos a uma terceira questão, que eu depois abordarei, se necessário for, relativamente àquilo que pode mudar do ponto de vista constitucional, mas aquilo que nos parece evidente também é que no âmbito, por exemplo, desta questão do âmbito regional, nós tivemos na Madeira, e eu penso que se não foi na legislatura anterior, portanto 15-19, terá sido em 11-15, a questão da discussão e da declaração de inconstitucionalidade de um decreto legislativo regional que foi aprovado na Assembleia Regional da Madeira, que se prendia com a carreira dos rocheiros. Os rocheiros, que são uma profissão que quem conhece a Madeira sabe que tem particular relevância em função da situação das escarpas e dos acessos montanhosos, são uma questão que é, por exemplo, preenche a questão do âmbito regional, a taxatividade das metas, e respeitava a matéria, uma vez que isto é uma matéria concorrencial, que se fosse definida no Governo da República ou no quadro nacional, podia ser uma competência relativa da Assembleia, e quando a região autónoma criou esse diploma, no fundo, para promover a carreira destes mesmos profissionais, criando-a num âmbito regional, o Tribunal Constitucional disse que não podia ser, porque no quadro daquilo que são as políticas da região e das competências jurídicas das regiões, estas não eram competências jurídicas das regiões, mas eram ou tinham que ser enquadradas nas autarquias locais, nas autarquias locais, ou seja, da região autónoma da Madeira, e que isso criava uma situação de inconstitucionalidade orgânica em comparação com as câmaras do continente. E, portanto, este é um exemplo. Podia-vos dar outro exemplo, por exemplo, de como as regiões autónomas, mesmo no quadro das relações jurídicas com o Estado, são muitas vezes prejudicadas, porque, muito bem o Vítor dizia, há um conjunto de competências que são do Estado e que têm que ser perseguidas pelo Estado e que o Estado tem que pagar porque paga em todo o território nacional, mas nas regiões autónomas existindo também tem que pagar, mas aquilo que nós vemos, por exemplo, no caso dos subsistemas de saúde, ou seja, as comparticipações da ADSE, dos polícias, das forças de segurança, neste momento, se não fosse a região a pagar do seu orçamento, a República não estava a pagar, essas pessoas não tinham acessos gratuitos aos cuidados de saúde e, portanto, aquilo que nós víamos, ou que veríamos, era que se calhar uma norma que não está a respeitar a Constituição, porque a região não está ou não se deve substituir ao Estado naquelas que são as suas competências primárias. Agora, aquilo que se vê é que nós temos que ter uma resposta preparada para aquilo que são os flagelos e em que as regiões, não tenham dúvidas, continuam a ser uma força importante, mas que naturalmente não estão devidamente enquadradas, nem têm a devida força do ponto de vista jurídico, na medida em que podem ser, e são muitas vezes, quando não há respeito e cordialidade institucional, mesmo dentro de um contencioso das autonomias, aquilo que se pode ver é de facto uma diminuição dos direitos dos portugueses das regiões autónomas, porque as pessoas das regiões autónomas são naturalmente portugueses, independentemente de serem madeirenses ou açorianos. E para concluir, dizia-vos que no quadro destas relações que as regiões devem ter e que devem, nesta lógica do âmbito regional dos atos legislativos,
que tem a sua dimensão, quer do elemento material e geográfico, aquilo que eu entendo, e que também é entendimento do PSD, é que o alargamento de outro tipo de competências, nomeadamente de questões diferenciadoras no quadro da regionalização, nomeadamente o Hélio Sousa falava há bocadinho da questão dos transportes, mas para nós a continuidade territorial é muito mais do que isso. E acredito que também o seja para o Partido Socialista, para o CDS, para a JPP, que é a questão de, por exemplo, e um domínio muito prático para a juventude. Nós tivemos agora o Cabo Submarino, que nos permite a mobilidade digital, o acesso a novas informações, a capacidade de outras empresas de serviços de telecomunicações estarem na região, outro tipo de canais de acesso da velocidade da internet, outro tipo de serviços nas zonas mais recônditas da ilha, e nós entendemos que o acesso à informação é um domínio que é do Estado e que deve ser comparticipado no quadro da Lei das Ciências Regionais. Como também entendemos que a prática da modalidade desportiva é muito mais difícil para um jovem ou para uma equipa profissional ou amadora fazer ou ter a prática desportiva no continente sem proveniente de qualquer região autónoma do que alguém que seja de Lisboa, do Porto, de Coimbra ou de Aveiro. E, portanto, naturalmente, que há aqui um conjunto de normas que nos afastam daquilo que é um Estado, que deve ser um Estado por inteiro, e isso depois leva-nos a uma questão que, se calhar, terei depois a disponibilidade de responder mais à frente, que é a questão de se nós devemos pensar num Estado de igualdade, independentemente do Estado de Direito, se deve ser um Estado de igualdade ou se deve ser um Estado de equidade, em que devemos olhar às diferenças de cada um e somá-las para que o país possa ter uma resposta efetiva para todos os seus territórios. Muito obrigada. Passaria agora a palavra à senhora deputada Ana Monteiro. Sim, pronto. No seguimento aqui do deputado Bruno Melim, na verdade, enquanto a isto da conflitualidade política entre as regiões e o Estado Central, vamos dizer assim, sempre entre os autonómicos e o Estado unitário, é dizer, aquele que é mais central, há interesses contraditórios. Ambos, os dois Estados, pretendem para si poderes poderes e faculdades que o outro quer também. E então isso gera conflitualidade, obviamente. Por isso eu concordo, sim, em que nós devíamos pensar mais em estados de equidade, de equilíbrio, e por isso é que eu considero que o aprofundamento da autonomia deve passar justamente por isso. Maior solidariedade do Estado para as regiões autónomas, de que exista um maior equilíbrio entre os poderes, as faculdades, os direitos, os interesses de ambos. Há que respeitar a individualidade das regiões autónomas e as regiões autónomas respeitarem a individualidade do Estado unitário ou do soberano, digamos assim, de forma de que não se ultrapassem os poderes e os interesses um do outro, porque nunca vai haver ali um consenso, nunca faltará a conflitualidade, porque o poder daquele que tem mais poder sempre vai afetar as minorias, e isso vemos nós em todos os aspectos. E só estando tudo claramente tipificado, tudo sob a normativa legislativa, é que nós poderíamos encontrar, e obviamente também a atitude das forças políticas que governarão cada um dos estados, digamos assim, os estados autonômicos e o Estado soberano. Além disso, insisto que para fortalecer e para continuar o aprofundamento da autonomia, um sistema fiscal próprio seria imprescindível, obviamente. E assim como também que aqui foi referido, a garantia do Estado aos direitos fundamentais de todos os cidadãos. Nós vemos que continuamente as regiões autónomas, a Madeira, é prejudicada pelo continente, pelo Estado Central, enquanto há diversos, por exemplo, direitos fundamentais, como é a saúde, como é a educação, como é o transporte, que aqui foi referido. As regiões autónomas continuamente estão afetadas, quer pela sua insularidade, quer pela falta de apoio e a falta de solidariedade do Estado.
e isso tem que ficar bem salvaguardado na reforma, quer do Estatuto Político-Administrativo, quer na Lei das Finanças das Regiões Autónomas, que está agora a ser preparado, porque o Estatuto Político-Administrativo, quer as leis das finanças das regiões autónomas, vão passar necessariamente pela Assembleia Legislativa. Portanto, o Estado soberano vai ter que renunciar, de alguma forma, a algumas das liberalidades que lhe são reconhecidas. E só assim é que poderão ser garantidos e poderão ser transferidos às regiões autónomas maiores liberdades para existir realmente um equilíbrio entre ambos e evitar aquela conflitualidade que nós falamos. Por exemplo, a região autónoma, com esta última lei de finanças regionais, tem sentido, e já em várias oportunidades eu tenho referido, tem sentido uma discriminação negativa referente a outra região autónoma. E tem feito as suas reclamações a níveis nas altas esferas, mas isso não resolve a situação, porque a lei das finanças regionais estabelece certas medidas calculadas com base no PIB, e tudo isso gera consequências nas regiões autónomas e prejudica finalmente aos madeirenses e aos porto-santenses neste caso. Portanto, isso enquanto a autonomia, o fundamento da autonomia. Logo, com a interpretação do Tribunal Constitucional, obviamente, sim, o Tribunal também concorda, o Tribunal Constitucional tem tido uma interpretação restritiva da lei, e por isso é que, ainda mais, por isso é que os nossos estatutos e a lei das finanças das regiões autónomas têm de claramente estabelecer, e obviamente passará necessariamente por uma reforma constitucional, só que nesta situação atual da pandemia é difícil, praticamente impossível, e da própria conflitualidade, é impossível praticamente pensar numa reforma constitucional para passar uma reforma do Estatuto Político Administrativo para passar uma reforma da Lei das Finanças das Regiões Autónomas. Portanto, por isso que vamos passar em primeira fase por uma alteração da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, onde primeiramente vamos ter que ter um consenso a nível regional, que penso que facilmente será encontrado, porque realmente todas as forças políticas da Madeira procuram a mesma coisa. Depois teremos de encontrar um consenso com a região autónoma dos Açores, para depois ir à fase final, que será a prova de fogo das regiões autónomas, que é obter o consenso da Assembleia Legislativa, que vai ter de ceder, como já disse, algumas das suas liberdades que pronto, vão ter que ser transferidas às regiões autónomas. Muito obrigada. Antes de passar à próxima questão, eu perguntaria aos nossos convidados se quererão acrescentar mais alguma coisa quanto a este ponto. Sofia, se me permites, eu gostava de acrescentar quanto a este ponto uma coisa que me esqueci. Claro. Se me posso, que é o seguinte, relativamente, e isto aqui, o Álvaro tocou aqui num ponto que eu acho que é importante desmistificar, que é o seguinte, nós estamos, portanto, dá um ano nesta parte, houve ali uma altura entre maio e outubro com novos estados de emergência, nós estamos no quadro de um estado de emergência. O estado de emergência é esse, que é um poder, que é a única iniciativa, o decreto presidencial que declara o estado de emergência é o único poder que o Presidente da República pode submeter do ponto de vista formal à Assembleia da República. E, portanto, para que não se tenha aqui dúvidas da atitude do Governo Regional da Madeira, é importante nós compreendermos que o sistema parlamentar, ou o parlamentarismo no sentido estrito do termo, é o modelo de governo das regiões autónomas, que é diferente do modelo de governo do Governo da República, e por uma questão muito simples, porque não obstante as eleições serem legislativas na mesma, o Governo tem uma responsabilidade política para com o Presidente da República que o Presidente do Governo Regional não tem para com o representante da República e que não tinha também perante o Ministro da República.
o Presidente da República tem uma responsabilidade de um sufrágio direto, o Ministro da República não o tem, nomeado porque é representante da República. Nesta expressão atual é representante da República, era Ministro da República. E, portanto, como é também sabido, o que vai à discussão e o que é votado no âmbito legislativo na Assembleia da República são os termos da limitação dos direitos, liberdades e garantias. Ora, uma vez isto aprovado na Assembleia da República, porque é de competência exclusiva do país, e de competência exclusiva da Assembleia da República e, portanto, vigora em todo o país, aquilo que o Governo da República faz, como ainda ontem tornou público nas medidas de desconfinamento, é fazer a regulamentação. Regulamentação essa que, atendendo aos poderes de regulamentação, volto a repetir, é da competência do Governo Regional, de cada região autónoma. Nos Açores é do Governo Regional dos Açores, no governo, na Madeira é do Governo Regional da Madeira. E por isso é que, com exceção de determinadas medidas que foram inclusivamente já levadas ao Parlamento Regional, é que se tem esta diferenciação e se vê quinzenalmente ou semanalmente, dependendo dos casos, o Conselho de Governo aprovar um conjunto de resoluções, porque do ponto de vista legislativo, essa regulamentação nas regiões autónomas depende do governo, porque são poderes do governo próprio. E por isso é que quando nós temos as declarações do estado de emergência no âmbito do processo ordinário da auscultação dos órgãos de governo próprios, portanto, todas as iniciativas que têm lugar em todo o território nacional, os órgãos de governo próprio são ouvidos, e nesse sentido, aquilo que se verifica é, por exemplo, quando o Presidente da República entrega na Assembleia da República o decreto de estado de emergência, decreto presidencial de estado de emergência, a Assembleia Legislativa Regional é ouvida no âmbito da primeira comissão, da qual eu sou relator, normalmente sou eu que faço os pareceres, normalmente, não sou sempre, mas basicamente nós somos ouvidos no âmbito da competência específica da Assembleia da República, ou da competência absoluta, para ser juridicamente mais correto, e depois a regulamentação dá-se pelo Governo, e por isso é que se vê menos, a discussão da aplicação das medidas nas regiões autónomas são menos vezes discutidas na Assembleia Legislativa, apenas por esse motivo, porque tanto o Governo da República como o Governo da Região Autónoma trata de regulamentar, que é diferente de legislar, até porque no sistema semipresidencial o Governo tem capacidade de ter os decretos-leis e há a diferenciação entre os decretos-leis e as leis, e nas regiões autónomas, como só o poder legislativo é das Assembleias Legislativas Regionais, só as Assembleias Legislativas Regionais é que produzem decretos legislativos regionais, tendo o Governo da região, obviamente, a possibilidade de propor a aprovação. Pronto, era só isto que eu queria esclarecer. Muito obrigada. Não sei se os restantes deputados quererão acrescentar mais algo em relação a este assunto. Parecia-me que o Elvio ia falar, mas parece não. Não, é para dar nota também em relação, já agora que se está a falar da questão da pandemia, e apesar de a generalidade dos partidos ter dado suporte e avalizado todas as medidas que o Governo Regional foi tomando ao longo do tempo, constatar que há diferenças na forma como o Governo Regional vê o tratamento que dá aos partidos da oposição. Nós temos um sistema parlamentar puro, nós não temos na região uma presidência da República, deixa-me passar esta aberração jurídica em termos de nome para uma região autónoma, mas enquanto a nível nacional nós fomos assistindo a reuniões entre as diferentes forças políticas e o Governo Regional, as instituições de saúde, no sentido dos partidos poderem se pronunciarem e ouvir, isso não aconteceu na região autónoma da Madeira, e acho que mal. Acho que a questão do processo democrático deve ser feito com alguma lisura. E quando estão em causa direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, por um lado, mas por outro, questões de saúde, os partidos com assento parlamentar deviam ser ouvidos, como são os partidos na Assembleia da República. Aliás, estamos a pedir o mesmo, e viemos a pedir desde o início da pandemia, o mesmo que um governo PS na Assembleia da República dá aos partidos da direita, queríamos aqui na região, mas infelizmente não foi essa a prática do governo regional. Bom, se me permitem. Sim, claro.
Pediria apenas que fosse sucinto, porque a senhora deputada Ana Monteiro terá de nos deixar e Já ainda somos queria. Pois, e ainda queria colocar-lhe uma última pergunta, se possível. Prossiga, que depois no minuto eu coloco na Ok, próxima, tá bem? ok, ok. Então, a última pergunta, já o Sr. Deputado Bruno Lins também já tocou um pouco nesta questão, e era relativamente ao cargo do representante da República, que tem sido defendido quer pelo Governo Regional dos Açores, quer pelo Governo Regional da Madeira, a sua possível extinção. E a pergunta que eu colocava a cada um dos deputados é se concordam com esta posição e, se sim, qual seria a melhor alternativa para suprir a fiscalização dos atos normativos regionais. Passava então, em primeiro lugar, a palavra à senhora deputada Ana Monteiro. Está sim, sou. Desativei, sim, já. Agora está. Sim, pronto, o cargo do representante da República vem no sentido do Estado soberano controlar as suas regiões autónomas e pronto, obviamente com a atual Constituição e o regime constitucional que nós temos, obviamente tem todo sentido em virtude das funções que tem o representante da República, mas na esfera e no que se pretende no aprofundamento da autonomia, na maior liberdade das regiões autónomas, no aprofundamento dos direitos autonômicos das regiões, obviamente já o cargo do representante da República não teria ou não faria muito sentido, porque de facto já nós temos o presidente das regiões autónomas que deverão manter a comunicação permanente e reforçada com os representantes da República e, portanto, não faria muito sentido, embora consideremos que o papel que tem feito nestes últimos anos o representante da República na região foi bastante positivo, porque foi sempre uma pessoa com disponibilidade e aberta de entender a natureza das regiões, que é muito importante. Um representante da República que não perceba qual é os interesses próprios das regiões autónomas, qual é a particularidade e o que nos diferencia do Estado, pois seria difícil para o representante poder perceber e cumprir bem o seu trabalho. Até agora isso foi bem cumprido, realmente até todos os grupos partidários concordaram com isso, com que a sua função tinha sido ajustada ao direito, à Constituição, às leis e, portanto, até agora está bem. Claro que quando se proceda à alteração da Constituição, consideramos que já não teria sentido o representante da República cumprir essa função fiscalizadora ou controladora das regiões autónomas. Mas pronto, até lá ainda já temos tantos anos a pensar na reforma da Constituição, no Estatuto Político Administrativo, que realmente até lá veremos. Muito obrigada. Passaria então agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Melim. Bem, respondendo à tua questão, Sofia, só previamente dizer o seguinte: eu não ouvi, nós já tivemos 5 debates no Parlamento sobre a questão da pandemia, as medidas, os efeitos económicos, a decisão de fechar na educação, a saúde, etc. E eu ainda não ouvi nenhum partido de esquerda a dizer o que é que fazia diferente do Governo Regional da Madeira. Portanto, quanto a este assunto, parece-me que as medidas são transversais e que são aceites e que concordam com a maioria delas. Relativamente à tua questão em concreto, da extinção ou não do cargo de representante da República, o posicionamento do PSD e o meu também, pessoalmente, é um entendimento que já não é novo e que, sem nunca pôr em causa as pessoas e as personalidades que durante os vários anos assumiram este cargo na região, aquilo que nós entendemos é que esta é uma figura tutelar da República na Madeira e que não faz qualquer tipo de sentido manter-se. Aquilo que nós temos como claro
é também que na revisão da Constituição se possa fazer a alocação destas competências, se assim me permite usar a expressão que não é melhor, às responsabilidades e ao papel do Presidente da República. O poder legislativo das regiões autónomas não é, em momento algum, menor do que aquele que é o poder legislativo das Assembleias, ou da Assembleia da República, e, portanto, neste caso, parece-me que é muito evidente que este é um cargo que neste momento não tem mais nada que senão um resquício histórico, até porque numa das revisões constitucionais, penso que foi na de 97, o cargo de representante da República perdeu um pendor político que tinha anteriormente, e portanto neste momento é formal. Nós entendemos que o Presidente da República poderá assumir estas responsabilidades e nesse sentido somos favoráveis, nunca, repito, pondo em causa o mérito ou a qualidade das pessoas que desempenharam os cargos, mas somos favoráveis à extinção do cargo. Mas se me permites, eu enquanto ouvi a resposta da Ana Cristina, fiz aqui um projeto de revisão constitucional à mão. E aquilo que, no fundo, eu entendo que se pode fazer de alteração à Constituição, atendendo àquilo que são as especificidades das regiões autónomas, é, no fundo, a alteração do artigo 6º. O Estado unitário não faz qualquer espécie de sentido no nosso entender. Temos um Estado que tem uma dimensão continental e uma dimensão ultraperiférica e, portanto, nesse sentido, a limitação da resposta, nomeadamente em situações de guerra, em situações de pandemia, como nós temos vivido, demonstra que a questão unitária pode não fazer sentido em todo o território, neste caso um território que não é continental, e, portanto, nós não somos defensores da questão do Estado unitário e entendemos que deve aqui haver uma derrogação no sentido daquilo que se pode chamar no constitucionalismo clássico dos Estados confederados, ou numa outra forma de autonomia com mais responsabilidade. Também do artigo 103, relativamente à questão da matéria tributária, uma vez que se define que só se pode haver impostos, taxas e contribuições especiais e que as mesmas só podem ser definidas a título central, nós aquilo que entendemos não é criar novos impostos, evidentemente, ou a possibilidade de criar novos impostos, é das duas uma. Ou no quadro da lei das finanças, mantemos os mesmos impostos, mas temos uma capacidade ou uma não limitação daquilo que são aquilo que se poderiam chamar das taxas dos impostos ou da aplicação dos impostos, ou eventualmente podermos definir dentro do mesmo espírito aquilo que seriam impostos diferentes, que podiam incidir sobre bases diferentes, mas nós temos vindo a assistir na Madeira a uma governação que é única, que do ponto de vista real tem baixado os impostos sobre o rendimento das famílias e tem baixado e baixou agora em 2011 o IRC na matéria coletável na primeira matéria coletável até 15 mil euros, coletável até 15 mil euros, o IRC escutando o diferencial fiscal para 30%, no imposto, no IRS, o diferencial fiscal no primeiro escalão, no segundo não tenho certeza, mas no primeiro escalão já vai em 20%, poderia ir até 30%, é verdade, mas não vai. E depois temos a questão que nós temos sempre e que tem levado a algumas discussões entre o PSD e o PS, da questão do IVA, porque reduzir um ponto percentual do IVA é por si só perder 15 milhões de receita direta, é uma coisa que é alocada à população e, portanto, não poderíamos arranjar aqui outra forma de cobrar de cobrar este imposto, mas não sei se o modelo atual e na lei de finanças a nossa proposta prevê uma alteração neste aspecto que poderá merecer a discussão dos outros partidos. Relativamente ao capítulo das regiões autónomas, continuando nesta revisão constitucional escrita em cima do joelho, é essencial esclarecer-se o teor da linha B, e nesse sentido eu diria que, respeitando as normas de direito público, a competência deve ser taxativa e, portanto, não pode ser, as regiões autónomas podem legislar sobre tudo menos A, C, D, E, F, G, H. Acho que era preferível definirmos outro tipo de competência, eliminar obviamente o 230 e o 233, e depois aqui uma questão que é muito pessoal e já dos tempos em que estudei Direito na FDL, e que portanto vincula-me apenas isso a mim, esta questão de quer os estatutos político-administrativos, quer a lei eleitoral, desde que estivessem na Constituição previstos um conjunto de limites
do ponto de vista do conteúdo normativo, quer de limites materiais, constitucionais materiais ou limites formais, portanto, situações que mereceriam sempre, ou que só poderiam ser alteradas no quadro da Constituição, ou de uma revisão da Constituição, portanto, e os limites materiais até precisam de duas revisões constitucionais, enquanto que os limites formais uma. Eu não sei se deveríamos, neste tipo de matérias, merecer ou ter que merecer a concordância do Estado Central. Numa lógica de Estado confederado ou numa lógica de Estado não unitário, poderíamos, do ponto de vista académico, é uma questão a estudar, mas ver se certos diplomas, como o Estatuto Político Administrativo e Eleitoral, tendo um consenso alargado nas regiões autónomas, e quando eu digo alargado, teria de ser sempre uma maioria suficientemente representativa, portanto nunca superior ou nunca inferior a 2/3 ou a 4/5. 2/3, o PSD já teve uma vez uma maioria com 2/3, portanto teria sempre de ser 3/4 ou 4/5, para garantir que os consensos regionais não se perdem depois nos diretórios partidários a nível nacional, como nós muitas vezes vemos em várias situações e que esperemos não voltar a ver na questão da lei das finanças. Muito obrigada. Passaria então agora a palavra ao Sr. Deputado Elvio Sousa. Bom, prosseguindo, gostaria de referir que no compete à figura do representante da República, nós temos vindo a acompanhar, aliás, este foi um tema discutido quando da legislatura anterior, porque realmente houve um súbito interesse em discutir a revisão do Estatuto Político Administrativo, até certa altura, temas como o registro de interesses na Assembleia Legislativa Regional, temas como o regime de incompatibilidades, impedimentos, etc, etc. Tudo isso foi deitado, foi aberto uma gaveta, com certeza, uma gaveta, um gavetão, para caber tudo isso, foi necessário um armário. E deve lá constar ainda no primeiro andar da Assembleia Legislativa Regional a aguardar melhores dias. Portanto, nós acompanhamos aquilo que tem sido a reflexão que foi feita durante esses, salvo erro, 3 anos de discussão, que é a presença nas ilhas de um comissário residente do Estado. Já bastou os capitães donatários até o século XVIII e o cargo do ouvidor das ilhas até o século XIX. Não é necessário. O telefone hoje resolve muita coisa. Na altura não havia telefone, não é? Nem havia aviões. Hoje em dia nós temos formas de tratamento de assuntos bastante mais rápidos e eficazes. E, naturalmente, não vislumbramos qualquer utilidade na presença desse cargo. Portugal é muito pródigo em criar tecnocracia, em criar cargologia, como há correntes que até que estudam a quantidade de cargos e a razão e o porquê e a utilidade deles próprios, e a meritocracia, infelizmente, fica cá para trás. Isto para dizer que a reflexão que foi feita nessa primeira comissão de reforma do sistema político foi uma reflexão que tendencialmente olhava para a figura do Presidente da República com essas competências, com essa proximidade de competências. Penso que isso há de ser mais tarde ou mais cedo uma situação que irá acontecer, nomeadamente no que compete à reflexão dos poderes autonómicos. Só para terminar, falou-se
E volto sempre à questão que referi relativamente à substituição por parte do Governo Regional relativamente quase à garantia do poder legislativo durante a pandemia. Naturalmente que isso depois foi suplantado. Dei apenas esse exemplo para mostrar que muitas vezes há essa potência direta dos executivos em estabelecerem não só autoridade, como também se substituírem a quem tem essa competência específica, isso já é inequívoco, mas levando também aqui uma situação que pode ser, do ponto de vista também do direito, equacionada, que é o facto disso ter acontecido para fugir à circunstância da fiscalização preventiva. Não estou a dizer só exatamente nessa problemática do Covid-19, mas para escapar à prerrogativa da fiscalização preventiva por parte deste cargo representante da República e, nomeadamente, na constitucionalidade, e daí a abundância de resoluções do Conselho de Governo nessa circunstância, atendendo que, naturalmente, os órgãos autárquicos também têm os seus atos regulamentares, não é? Todos têm. Naturalmente, que fique claro e inequívoco que nas regiões autónomas o único órgão que tem competência legisladora, ou legislativa, não sei qual é o termo mais correto, é a Assembleia Legislativa da região autónoma. Ponto. A partir daí, isso é basilar, pelo menos foi aquilo que foi dito e que aprendi, e que cada dia que passa ficamos com, e a própria Constituição é inequívoca nessa, aliás, como referiu aqui o Bruno, que fez a comparação com os diferentes órgãos, e naturalmente com esta situação nós teremos que equacionar a impluralidade ideológica, sobretudo, deixar de parte as partidarites, as ideologias, porque, como sabem, o JPP é fruto também não de uma linhagem ideológica, mas sim de uma linhagem de causas, e eu acredito que cada vez mais o mundo político vai ser populado por causas, acredito, não é? Mais vale acreditar, voltando atrás à fantasia do Don Quixote, do que ter um Sancho Panza do tipo velho do Restelo à porta. Não esqueçamos que no início dos descobrimentos ficaram, o velho do Restelo, vamos lá falar do velho do Restelo, ficou muita gente a criticar a audácia e o espírito aventureiro e empreendedor dos portugueses do que os que viajaram. Ou seja, temos que ser audazes, temos que ser empreendedores, porque velhos do Restelo já temos todos os dias. Então, nas redes sociais, todos os dias esbarramos com eles. Bom, eu termino fazendo também um ato de contrição, naturalmente, do ponto de vista da vossa área, não tenho formação académica para discutir, sobretudo na leitura terminológica e na efetividade dos dados relativamente à vossa matéria, mas penso que também aplica, não se resume ao mundo do direito, não é? Naturalmente. E, portanto, a análise pluridisciplinar é fundamental até para equacionarmos tudo aquilo que o vosso tema proporciona. Parabéns a todos, e se não tivermos a oportunidade de nos despedir, desejo-vos as melhores felicidades e um bom fim de semana.
Muito obrigada. Não. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Vítor Freitas e pedia-lhe que tentasse ser sucinto para que depois possamos fazer as perguntas do público. Está bem. Muito Muito rapidamente, obrigada. a primeira nota é que julgo que é consensual hoje, quer nos Açores, quer na Madeira, os partidos à escala regional, a extinção do cargo de representante da República. A questão aqui que se coloca é quem é que fica com as responsabilidades que ele atualmente exerce. Recordo que o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no passado, chegou a escrever que deveria ser o próprio Presidente da República, mas isso foi antes de ele ser Presidente da República. Quando lá chegou, não quis essa sarna para se coçar, deixem usar esta expressão, e a posição dele mudou, entendia que o cargo de Presidente da República não pode estar, digamos, na refrega de contenciosos jurídicos com uma região autónoma. Mas, portanto, a questão aqui é se deverá ser o Presidente da República a assumir essas competências, se deverá ser o Tribunal Constitucional, se poderá ser o Presidente do Parlamento Regional, mas isso entra aí também na lógica de que ele preside o órgão que faz as leis e depois fiscalizar a constitucionalidade das próprias, cria aqui algum frenesi. Especialmente no continente e também do ponto de vista jurídico, para quem estuda estas questões. E, portanto, ou encontramos aqui outro cargo, e eu recordo na minha infância política, quando era presidente da Juventude Socialista, queria criar o cargo de presidente da região, que tivesse as competências do representante. Poderia ser eleito diretamente pela população ou eleito com 75% dos votos dos parlamentares na Assembleia Regional. Isso foi uma ideia lançada na altura, porque já na altura, em 98, já tínhamos este problema e não havia uma solução para resolvê-lo. E na altura foi discussões que tivemos na nossa organização política que chegamos essa conclusão, depois levamos recados dos mais velhos dentro do partido e também na opinião pública por parte de outros partidos em relação a essa questão, mas não sei, porque essa visão centralista que existe a nível nacional, muitas vezes também tem adeptos cá, e a questão de termos alguém que as funções representante da República, se mete medo à República por ser eleito diretamente, podia ser indiretamente através da Assembleia, mas podemos criar esse órgão, uma vez que também aquilo que é a nossa percepção é que o Tribunal Constitucional também não quer ficar com estas competências, o Presidente da República não quer ficar com estas competências, e portanto, mas temos que encontrar uma solução para resolver este problema. Muito obrigada. Passaria então agora às perguntas do público. Começaria pelo Sr. Deputado Bruno Melim e perguntar-lhe, enquanto deputado de uma região autónoma, qual é a sua opinião sobre a eventual criação de regiões administrativas em Portugal continental? Muito bem, isso é uma pergunta sempre difícil e chata, e eu vou dar uma posição bastante pessoal que defendo enquanto presidente da JSD, em Madeira, enquanto vice-presidente da Comissão Política Nacional, e explico-vos porquê, que não é consensual e não é a corrente mais representativa dentro do meu partido, mas eu sou objetivamente contra a regionalização de um país em que eu consigo ir de Viana do Castelo ao Algarve num dia. E explico-vos porquê. Porque, em primeiro lugar, reparem, nós temos, e é importante que se tenha consciência disto, que o presidente de ambas as regiões autónomas tem assento no Conselho de Estado, que é o órgão a quem o presidente da República ouve e faz decidir no âmbito das suas prerrogativas e da magistratura de influências que é conferida ao Presidente. E nesse sentido, reparem, do ponto de vista eleitoral, a Madeira e os Açores valem cerca de 5% da população, no seu todo da população do país, portanto cerca de 500 mil pessoas, à volta disso, e imaginem o que era nós termos que negociar uma matéria diferenciada para as regiões autónomas com o Presidente do Governo de Lisboa e Val do Tejo. Tem 3 milhões de pessoas. Não se resolve.
Isto não se resolve. Se nós hoje já temos um regime diferenciado, e independentemente da questão do contencioso, porque eu acho que não seria diferente, e digo-vos abertamente, se o governo fosse outro, porque a cultura de centralismo que existe em Portugal é de tal forma vigente e existente que eu tenho sérias dúvidas que nós, dividindo o país em 5 regiões, Norte, Centro, Lisboa e Val do Tejo, Algarve e regiões autónomas num sentido mais lato, nós consigamos ultrapassar as questões da especificidade em matérias de domínio político. Agora, vocês dizem, muito bem, mas existem em Lisboa, no Porto, as áreas metropolitanas em matérias de transporte. Em matérias e em determinadas matérias, consideras, podem tratar por tudo, a possibilidade de haver outro tipo de competências mais centralizadas? Sim. Em estruturas intermédias? Sim. Em governos regionais de determinadas zonas? Não. Nos municípios, não. Eu, por exemplo, acho objetivamente um erro, e sou autarca também no Funchal, eu acho objetivamente um erro, por exemplo, as câmaras municipais terem competências no âmbito ou no domínio da saúde, porque são matérias muito próprias, que precisam de escala, e, portanto, a título pessoal, atenção, esta resposta vincula-me a mim, eu tenho sérias dúvidas das competências ou de transposição ou da descentralização para municípios, para estruturas intermédias, sem responsabilidade política, podendo ter essa eleição por via das assembleias municipais, as próprias CCDRs numa área ou numa perspectiva diferenciada, com mais poderes. Academicamente, admito que sim. Politicamente, criarmos os parlamentos do Norte e do Sul enfraquece muito as regiões autónomas, e eu, enquanto deputado das regiões autónomas e representante político de um partido das regiões autónomas e que defende as regiões autónomas e o aprofundamento da autonomia, tenho alguma dificuldade em, do ponto de vista da preservação da diferenciação da ultraperiferia, em poder defender a regionalização. Mas admito que tenho uma posição muito particular, e não sei sequer não sei que de tudo não é posição maioritária do PSD, tanto cá como a nível nacional. Muito obrigada, espero que quem tenha feito a pergunta se sinta agora esclarecido. Colocaria a seguinte pergunta ao Sr. Deputado Elvio Sousa e perguntar-lhe se é favorável a que passe a ser permitida a criação de partidos regionais. Bom, muito obrigado pela questão. Penso que o deputado Lopes da Fonseca há dias, em plenário, colocou-me a mesma questão. Não sei. Pois, recordo-me que foi quando do uso da palavra relativamente às alterações da lei eleitoral no que compete aos grupos, à prevalência e à pervivência dos grupos cidadãos e eleitores no mapa autárquico, nomeadamente naquilo que eu considerei ser um retrocesso democrático de 20 anos. Como sabem, nós já fomos um grupo de cidadãos e eleitores e receávamos em 2009 que as sucessivas alterações à lei eleitoral, mais tarde ou mais cedo, pudessem inviabilizar a pervivência dos grupos. Não nos preocupava a questão de ter que reunir, por exemplo, para o município de Santa Cruz, quase mais declarações de propositura para criar um partido em Portugal. Não era isso que nos preocupava. O que preocupava era a pervivência do símbolo e da denominação, porque é isso que imaginemos que o Partido Socialista ou o PSD tivesse que mudar de nome de legislatura em legislatura. Portanto, isso era inqualificável, não é? Bom, a questão partidos regionais. Na verdade, o JPP começou por ser um partido municipal, que era assim que as pessoas nos tratavam. Curiosamente, quando começamos no dia a dia, as pessoas diziam: tem um partido novo, conhecido pelos verdes, embora não do ponto de vista da versão ideológica, mas sim por utilizar. Aliás, o Presidente do Governo usou, se calhar foi das frases mais certas que ele tem dito nos últimos tempos, que foi os camisolas verdes, ou os camisolinhos verdes. Acho que é uma expressão que nos caracteriza. Bom,
Se nós somos herdeiros, não obstante alguns, como o Filipe, que foi militante do Partido Socialista, e até de outras pessoas, estou-me a lembrar do Miguel Alves, que veio do CDS, 90% dos fundadores não têm afiliação partidária. Mas se nós utilizamos a Constituição para a oportunidade constitucional, penso que foi a revisão de 2004, salvo erro, para criar um grupo de cidadãos eleitores, e depois tivemos a oportunidade, dada a insegurança que a própria lei eleitoral confinava aos grupos de cidadãos eleitores, que se veio confirmar agora em julho do ano passado, pelas alterações feitas pelo PSD, propostas pelo PSD, nós tomamos a decisão acertada. E se formos fazer uma análise territorial, digamos que o JPP é marcadamente um partido com assentamento, establishment, não é? Regional, dada a sua natureza localizada. Se defendo, claramente defendo os partidos regionais, eu acho que, dada a natureza histórica portuguesa, há um campo muito interessante do ponto de vista da territorialidade e da culturalidade de cada povo, no sentido de se constituir como partido regional. Mas não esqueçamos que a Constituição não permite, não é? A Constituição ou a lei dos partidos políticos não permite a criação de partidos regionais, ou com essa feição assumidamente regional. Mas a própria terminologia do meu partido, o povo não tem território, não é? Portanto, o povo vive no planeta, seja ele na Ásia ou noutro continente. Portanto, defendo pelas razões, sobretudo, da reivindicação dos povos e pelo facto de ser possível, e como foi o nosso caso, partir de uma situação localizada e chegar a uma situação mais regionalizada e assumidamente nacional, porque também temos autarcas em Lisboa e, nomeadamente, no Norte, e felizmente agora com o processo autárquico vamos aqui e ali indo construindo aquilo que para nós é um processo muito lento e continuado. Muito obrigada. Colocaria assim a última pergunta ao Sr. Deputado Vítor Freitas, que nos foi endereçada, e perguntaria-lhe se faz sentido a existência de uma delegação regional pluripartidária que negocie com o Estado português as questões de interesse da Madeira. Bem, eu julgo que faz sentido. Faz sentido, em primeiro lugar, que os deputados na região autónoma da Madeira se entendam todos em relação àquilo que querem. E faz sentido também que quem é poder na região, nomeadamente o PSD e o CDS, não tomem que a Madeira não é o pensamento do PSD e do CDS, a Madeira terá que ser o pensamento de todas as forças políticas. E, portanto, e caminhar para um consenso, e eu acho que há condições em relação àqueles documentos que se faz discutir. Neste momento é a Lei de Finanças Regionais, no futuro vai ser novamente o Estatuto, para que exista um consenso regional em relação a essas matérias. E eu recordava que em 2010 nós fizemos um consenso em relação à Lei de Finanças Regionais, foi aprovado na Assembleia Regional, aprovado na Assembleia da República com as forças políticas, com os deputados da região lá, do PS, os do PSD e do CDS. Essa lei não entrou logo em vigor, ia entrar em vigor em 2013, e o PSD e o CDS a seguir alteraram essa lei. Ou seja, aquilo que tinha sido consensual na região, depois os próprios deputados do PSD e do CDS na Assembleia da República apoiaram uma lei contrária àquela que foi consensual em 2010, na região autónoma da Madeira. Isto para dizer o quê?
que é necessário que exista consenso a nível regional, é necessário que esse consenso não seja depois quebrado em função de os governos que estão na República. Quando eu referi no início deste debate, muitas vezes se utiliza a autonomia ou as bandeiras da autonomia para estratégias político-partidárias, é destas questões que falo. É fazer um acordo aqui na Madeira que depois em Lisboa é rompido, porque o acordo foi feito, estava lá o Partido Socialista a governar, quando foi rompido estava lá o PSD e o CDS, e portanto este tipo de atitudes e comportamentos não podem ser os a seguir. E já agora também, mas não me foi perguntado, e gostaria de dizer que andei na campanha da regionalização aqui na Madeira, na década de 90, a Madeira perdeu, não ganhou. A Madeira, quer dizer, os votantes na Madeira votaram contra a regionalização, infelizmente, e penso que foi por egoísmo não expressado ou expresso pelas as forças políticas que arranjavam 1001 argumento para dizer que eram a favor da regionalização, mas contra o mapa em específico, mas na prática fui chumbado na Madeira porque as pessoas pensaram, como o senhor deputado Bruno Lim também não disse abertamente, mas pensa que haverá disputa pelos mesmos recursos e pelo dinheiro, e nós podemos vir a ter que dividir-los com outras regiões, apesar da regionalização não ser, as regiões administrativas não têm nada a ver com as regiões autónomas. Já que se falou de referendos também, na década de 90, participei no referendo da interrupção voluntária da gravidez, que os votos da Madeira, infelizmente, foi mais uma vez contra, e na altura não era nos moldes em que hoje estão, era só para que as mulheres que fizessem abortos não fossem criminalizadas, mas bati-me também nesse referendo, mas infelizmente na Madeira foi chumbado e acabou contribuindo para que fosse chumbado no país. Penso que neste momento o Bruno quer falar comigo, ele tem saudades. Falaste há muito tempo e já tem saudades. Ai, Vitor, tu és um político, és um politiqueiro. Não, eu não disse isso. Aquilo que eu disse e repito é que eu entendo que a criação de regiões administrativas ou a descentralização das competências pode ser aumentada, agora, desde que tenham incidências do ponto de vista da lógica da criação de escala. E dei o exemplo dos transportes. Eu não acho, porque nós temos quer dizer, eu tenho algumas dificuldades mesmo no território continental em falar-se de interior quando nós da ponta mais a oeste ou mais ao litoral para a fronteira com Espanha, a maior distância que temos são 192 km, que é metade do caminho para o Porto, no país inteiro. E aquilo que eu acho é que nós não devemos, não é a disputa dos recursos, não é a questão propriamente em si dos poderes, é aquilo que nós teríamos de compensar essas mesmas regiões. E além disso, se nós passássemos a ter um país todo ele organizado por regiões administrativas com mais do que descentralização administrativa, descentralização política, o Estado acabaria inevitavelmente por ser desunitário, que é uma coisa que eu, quanto às regiões autónomas, não discordo, em função da circunstância geográfica, relativamente ao território nacional. Eu acho que um governo, seja ele do PS ou do PSD, não é isso que está em questão, não consegue ter uma estratégia nacional e unitária para um território continental como o português. Eu entendo a descentralização e a criação de regiões administrativas com parlamentos próprios, com governos autonómicos em Espanha, na Alemanha, em Itália e em França. Agora, num país com a dimensão de Portugal, faz-me alguma confusão, não pela questão da forma de governo em si, ou do sistema de governo em si, mas sempre e numa lógica de como é que num espaço tão pequeno não se consegue criar uma estratégia que valorize o todo nacional. Eu consigo compreender que isto não é possível para as regiões autónomas. Agora, aquilo que me faz alguma confusão é que, não obstante Bragança e Chaves serem diferentes, por exemplo, de Beja, mas como é que nós não temos uma visão da integralidade do território? E se nós não somos capazes com um Estado unitário, com um poder que pode ser mais centralizado ao abrigo do princípio da subsidiariedade que eu falava, no âmbito das duas primeiras questões, acho que é muito difícil fazê-lo de forma descentralizada num território tão pequeno. É só isso. Muito obrigada. Eu penso que o Sr. Deputado Vítor Freitas quereria dar uma resposta, mas como a hora já vai longa,
eu penso que o nosso tempo já não cabe para isso e por isso daí por terminada a nossa conferência. Agradecer novamente aos nossos convidados pelo tempo tirado para poderem estar aqui connosco e realçar a importância clara que estes eventos têm para a vida académica e também para o enriquecimento de cada jovem que temos perante nós. Agradeço também a nossa plateia pelo interesse e pela adesão demonstrados e esperamos vê-los em conferências futuras. Muito obrigada.